Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a falar do controle interno, tá? Só que nós vamos dar um enfoque hoje maior para o artigo 70 da Constituição Federal, que fala da fiscalização, tá pessoal? Então vamos ler o artigo 70 para nós podermos interpretá-lo. Artigo 70 da Constituição Federal. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Tá. Então, olha só, o artigo 70 da Constituição Federal, ele fala do sistema de controle, ou seja, o controle administrativo. Então, quando ele aborda lá que a fiscalização será o quê? A contábil, a financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Tá? Então a gente tem que ter essa visão que o controle ele é exercido administrativamente pelos tribunais de contas. Tá? Então o Tribunal de Contas, como eu já falei para vocês, ele não analisa, ele julga, ele auxilia as contas. Vamos ver o que diz o parágrafo único do artigo 70. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda ou em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Pois bem, meus queridos, olha só, como é que vai funcionar a forma desse controle administrativo? Aqui nós vimos aqui no parágrafo único que qualquer pessoa, pessoal, ou jurídica ou física, que pegou recursos públicos, tem que prestar contas, tá? Então nós temos que pensar o controle administrativo como um grande balão, está lá o Tribunal de Contas, e nós temos, quem pode pegar dinheiro público e terá que prestar contas? Pessoa física. Tá? Digamos que a pessoa vai fazer um recital e tudo mais e vai ter que cumprir com o objeto do contrato, vai ter que prestar contas. A administração direta, através dos seus órgãos de controle, os controles internos. Tá? Recursos públicos vão ter que prestar contas de tudo que eles gastam durante o ano, dos seus orçamentos, tá? As pessoas jurídicas privadas, tá? Que mantêm convênio, tá? Com a administração, prestarão contas. O terceiro setor, né? As OS, as OCIPs, os sistemas S, SESC, SENAI, né? Senat, todos esses sistemas. Os permissionários, que são os agentes delegatários, permissionários, os concessionários. Então, todo esse pessoal que recebe recurso público também tem que prestar contas, pessoal. A administração indireta, tá? Também tem que prestar conta. Então, veja bem, pegou recurso público que tem uma finalidade para aplicação, de acordo com o objeto do contrato, terá que prestar contas. Então o Tribunal de Contas ele age com esse controle desta forma, com essa prestação de contas. Então essa prestação de contas ela tem que vir montada baseado no próprio artigo 70 diz, da legitimidade, da legalidade, da economicidade. O que é ser legítimo? O que é aquilo que está dentro de um contexto legal, legalidade. Né? Então o ato ele tem que ser legítimo para ele poder ter validade. Então nós temos que pensar que os recursos públicos eles têm um destino, um fim,
ele tem que ser prestado conta de acordo com aquele objeto do contrato. Ele não pode fugir contra o objeto do contrato, tá? Então os tribunais de contas, eles têm esse controle, tá, pessoal? Mas nós temos que ver também, o próprio cidadão, ele tem esse controle, ele é um controle externo, o próprio cidadão, né? Ele tem esse poder de controlar, ele tem esse poder de denunciar. Ele faz esse controle. Mas às vezes o cidadão não quer se comprometer em fazer isso, de exercer esse direito que ele tem. Ele não quer se comprometer. Então o controle externo, tá, pessoal? Os tribunais de contas, que são exercidos pelos controles externos, eles têm essa função, ou seja, de fazer esse controle administrativo, fazer com que isto funcione, fazer que seja respeitada a legalidade, a legitimidade, a economicidade, tá? Ou seja, através de bases legais. Então o controle externo, ele funciona isso. Agora, nós temos os órgãos de apoio dentro, né, da administração direta, que são os controles internos. E os controles internos de visam dar essa o quê? Dar essa legitimidade para os atos públicos. Tá? Por exemplo, jamais um servidor vai tirar férias sem que saia uma portaria. Jamais uma empresa terceirizada vai contratar com a administração pública sem que haja um contrato. E esse contrato só vai vigorar a partir da sua publicação, dos seus atos publicados. Então veja bem como é que é feito esse controle. Jamais eu posso contratar uma empresa sem passar pelo rito sumário de um processo licitatório ou de uma dispensa de licitação. Eu tenho que pensar sempre nisso. A administração, ela trabalha com transparência dos seus atos. Os seus atos têm que ser transparentes. Eu não posso ter uma administração omissa. O próprio princípio da publicidade, lá, quando a gente lembra lá dos princípios da administração pública, né, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, então nós temos que obedecer esses ritos dos princípios. Então, pessoal, nós vimos hoje, trabalhamos um pouco hoje o artigo 70 da Constituição Federal, em que ele fala dessa fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Ou seja, trabalhamos também da prestação dos recursos públicos. Então, pegou recurso público, tem que prestar conta, tá, pessoal? Então, esse foi o nosso recado de hoje. Pega esse artigo 70, dá uma lida nele, pega o parágrafo único desse parágrafo único, dá uma lida, tá, pessoal? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.